Aspectos históricos dos anos 60. Considerada uma das melhores décadas dos anos 60, foi muito importante, marcada por grandes acontecimentos e movimentos sociais a favor de importantes causas. Inúmeros fatos do contexto econômico, político e cultural, e que até a década de 50 eram inaceitáveis, e a partir dos anos 60 passaram a ser mais debatidos por grupos de contracultura, que buscavam maior aceitação de liberdade, pacifismo e oposição à sociedade de consumo vigente. A euforia do rock and roll, a ideologia do movimento hippie e a força jovem caracterizaram os anos 60 como os anos rebeldes. Os anos 60 foram marcados por muitos acontecimentos históricos. Foi por esses meados que o primeiro computador eletrônico foi lançado pela empresa IBM, que o primeiro homem chegou no espaço e que o homem chegou à Lua. Também na década de 60, aconteceu no Brasil o primeiro transplante de coração. Foi feita a primeira transmissão em cores pela TV Tupi e no futebol o Brasil tornou-se bicampeão mundial. A moda da década de 60 era diferente das anteriores. Ela anunciava diversas formas de se vestir, deixando de lado o generalismo ligado às décadas. Enquanto a década de 50 era lembrada pela imagem de jovem de blusão de couro, topete e jeans, as moças bem comportadas com saias rodadas, a década de 60 buscava desligar-se totalmente do que antes era ligada, sendo isso uma ameaça de liberdade. A moda então era não seguir a moda. Quando se fala da moda dos anos 60, lembra-se logo dos vestidos de bolinha, mas a moda da década não se prendeu somente nessa tendência. A década de 60 viu o surgimento da minissaia. Foi uma grande mudança na aparência bem apessoada e conservadora dos vestidinhos de saia dos anos 50. O tecido utilizado em minissaias variava de algodão até PVC. A moda da minissaia reforçou a natureza jovem e aventureira das mulheres daquela década. Além das minissaias, os vestidos curtos era tendência da época também, e não eram como os dos anos 50, que além de mais compridos, marcavam a cintura e os seios. A tendência de sapatos nos anos 60 se inclinou em direção ao salto gatinho e o salto com bico fechado. A bota de cano longo virou tendência em meados da década de 60. Elas eram frequentemente usadas com vestidos curtos e minissaias. O tamanco, que também era tendência, era vestido tanto com roupas casuais quanto sociais. Dois penteados que marcaram a década de 60 foram o flips e o bow fade. O penteado flip ou topete com franja tornou-se popular na década de 60, enquanto na década de 50 a preferência era o cabelo mais curto e suave. Os flips eram menos arrumados e mais longos. O bow fade, topete alto penteado para trás, virou moda na década de 60. Era um penteado atraente e desejado, já que naquela época pensava-se que cabelos mais altos faziam o corpo parecer mais magro. O cabelo era penteado para trás até que formasse um topete e consumia uma grande quantidade de laque. Quando o assunto é moda dos anos 60, pensando nos homens, lembramos logo das jaquetas de couro estilo motoqueiro e das calças jeans bem justinhas. Mas as roupas de alfaiates também fizeram muito sucesso nesta época. Paletós, calças ajustadas eram o must-have da época. A moda masculina sofreu muita influência do meio musical, exatamente como ainda ocorre nos dias de hoje. Os penteados da época eram um topete, claro, que foi o clássico, e ainda sobrou espaço para alguns cortes de cabelo comprido lá pelo final da década. E o calçado que marcou bastante a moda masculina foi os famosos sapatos que descendem da era medieval, mas foi na década de 60 em que ganhou mais destaque e permanece no mundo da moda até hoje.
A música popular brasileira, MPB, é um gênero musical que surgiu nos finais dos anos 60 no Brasil, alavancado pelo movimento musical da Bossa Nova, que encontrava-se em declínio. Para muitos, a MPB surge no ano de 1966, compondo a chamada segunda fase da Bossa Nova. No contexto brasileiro, a época era efervescência política, cultural, econômica diante do poder totalitário, o golpe de 64, a ditadura militar, manifestações, censura, protestos, movimentos estudantis, a contracultura. No ano anterior, em 1965, foi realizado o primeiro Festival de Música Brasileira, recebido com muito sucesso pelo público e transmitido pela TV Excelsior, de São Paulo. Diante do sucesso do festival, no ano seguinte, a emissora promoveu a segunda edição do evento, o segundo Festival de Música Brasileira, o qual teve grande repercussão e êxito. Por conseguinte, em 1967, a TV Excelsior realiza o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, a versão mais famosa de todas, que revelou vários novos compositores e intérpretes da história da música brasileira, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina. Eu fiz esta canção, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. Oh, Cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. Ei, é o fim. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. No outro dia eu vou parar. Presentes no local, o rádio e a televisão, cinema, 1000 jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, 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 que onda, que festa de arromba. Entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora. Disco em 2 rodas sem usar a buzina, parei a 4 dedos da vitrine. Legal! Hi, hi, Johnny! Hi.